E quando termina de carregar e ele começou no Facebook, é isso que você quer dizer? Porque ele recomeça a contagem, né? Então, assim, eu não sei. Mas se começou no Facebook, então, nesse caso, pode só confirmar aí, por favor? É... Bom, já deve ter começado, não é possível que não tenha. Ih, Ó, viu? Recomeçou a contagem. Tava em 1 minuto e 43 e agora tá 9 segundos só. Bom, então, gente, pessoas que estão ao vivo no Instagram e no Facebook, deixa eu recomeçar, né? Boa noite, boa tarde, bom dia para todas as pessoas que verão este vídeo e que estão vendo esse vídeo também, né? Apesar de que, por enquanto, eu acho que é só minha mãe mesmo, né? Mas, enfim, depois entram mais pessoas, eu tenho certeza. Bom, eu não estou conseguindo encontrar... Ah, peraí, tá chegando. Chegou na letra T. Então deve estar perto. Toque de urna... aquela gravação desapareceu, então vai ficar no toque de urna mesmo, né? Esse também serve, perfeito. Bom, que tinha começado no Instagram, já sabia. Deixa eu diminuir aqui o volume. Pronto, não sei se está dando para ouvir. E por favor, me fale se está dando para ouvir. Bom, deixa eu lembrar. Sim, já dei boa noite, bom dia, boa tarde para todos. Para quem não sabe, peraí, deixa eu ver se eu consigo consertar. Sei lá, tá torto. Tá bom, fico aqui. Bom, para quem não sabe, esse vídeo é uma live feita no Facebook e no Instagram, né? Nesses vídeos que eu faço, eu tenho o objetivo de contar a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? Portanto, o enfoque que eu dou é um enfoque diferente da história oficial contada nas escolas, né? O enfoque que eu dou é, por exemplo, falar sobre os zungus, que é o tema de hoje, né? Que vocês, quem não sabe o que é um zungu, já vai descobrir o que é, né? E não, por exemplo, falar do, sei lá, tipo Tiradentes, sabe? Falar da Inconfidência Mineira, né? Esse não é um assunto que eu gosto de falar, não, pelo seguinte fato, a Inconfidência Mineira foi o movimento dos que não foram, né? Porque, assim, como vocês devem saber, tem a famosa volta dos que não foram. No Brasil, a gente tem um movimento dos que não foram, né? Foram os Inconfidentes Mineiros, que antes de conseguir fazer alguma coisa foram delatados e todo mundo foi preso. E, curiosamente, o único que morreu foi o único pobre do movimento, que era o Tiradentes. E depois vai ser exageradamente cultuado pelos republicanos, né? Inclusive, aquelas pinturas lá, ele tem uma semelhança extremamente proposital com a figura de Jesus Cristo que as pessoas têm na mente, né? Se você olhou e achou parecido, é porque é parecido mesmo. O objetivo era exatamente esse quando foi feita essa imagem do Tiradentes, né? Então, assim, né? E aí esse feriado nacional, que foi feriado, se eu não me engano, ontem, né? E em compensação, hoje, que é dia do descobrimento do Brasil, né? Não é feriado, né? Que tá assim no calendário, mas isso não se comemora, né? Uma coisa curiosa para ser pensada. Bom, e que na verdade tem até uma razão para isso, mas que eu não vou falar aqui não, né? Já se passaram 3 minutos, eu ainda nem comecei a falar o que eu queria falar. Nesse caso, vou começar a falar o que eu quero falar, né? Bom, Vixe, acho que é por isso que eu não usava aqui, ó. Bom, vai ficar sem música mesmo. Porque no Google Drive, que é onde está salvo, tem que ficar botando toda hora, enfim. Depois eu arranjei outra gravação de berimbau. Ou baixo essa e coloco para ficar tocando em looping mesmo. Bom, vamos começar então a falar do que eu quero falar, né? Hoje a gente vai falar, como eu já anunciei várias vezes, sobre as vendas, as tavernas, os zungus e a relação de tudo isso com as pessoas escravizadas e com a capoeira. E os comentários estão aqui agora? Olha só, peraí, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver se aqui... Olha só. Boa noite, Marisabel. Os comentários saíram de lugar aqui, olha. Bom, enfim, gente. E aí, para falar disso, a gente vai
falar também, aproveitar para falar de uma lenda da capoeira. E eu digo que é lenda porque literalmente se encaixa na definição de lenda, né? Não pode dizer que não existiu e também não pode dizer que não existiu, né? Lenda é aquilo, você não sabe exatamente como aconteceu, né? E às vezes nem sabe se aconteceu, né? É exatamente esse caso, né? A gente vai falar sobre a Dona Maria do Camboatá, né? E vamos utilizar como música o corrido Dona Maria do Camboatá, né? E que, para quem não conhece, ele é assim, né? Dona Maria do Camboatá, ela chega na venda, ela manda botar. Dona Maria do Camboatá, chegou na venda, deu salto mortal. Dona Maria do Camboatá, é do Camboatá, é do Camboatá. Dona Maria do Camboatá, né? É assim que é o famoso corrido Dona Maria do Camboatá. A parte fixa, na verdade, né? Pelo menos geralmente essa é a estrutura que eu identifico. Bom, para quem não sabe do que eu estou falando, vou explicar. Na capoeira a gente tem vários tipos a gente tem várias músicas. São assim infinitas as músicas, porque toda hora as pessoas estão criando. Os seres humanos são chatos porque eles nunca param de criar, né? Eles sempre estão inventando alguma coisa nova, né? Então a música de capoeira é uma coisa assim infinita. E aí ela é dividida em 4 grupos. A gente tem as ladainhas, as quadras, as chulas e os corridos, né? E a gente também tem um bocado de outras que não se encaixam em nenhuma dessas classificações, né? E aí, no caso, né, para quem não sabe o que são essas coisas, então eu vou também me dar o trabalho de explicar. Eu até diria em que vídeo tá, mas no vídeo que eu disse, eu cometi um pequeno deslize falando desse assunto, eu nem lembro mais qual que era o vídeo, né? Então vamos lá. Qualquer assim, as ladainhas são aquelas músicas cantadas no início da roda de Angola, né, tradicionalmente, sem a presença de um coro, é só o cantador mesmo, né, geralmente, até onde eu sei, antes do jogo começar, né, tipo, sei lá, agora não tá me vendo nenhuma cabeça, já sei, era... Riachão tava cantando, ai meu bem, na cidade do Açu, quando apareceu um negro, ai meu bem, da espécie de urubu, tinha camisa de sola, ai ai ai, calça de cru-cru, e ela é muito longa, por isso não vou continuar, se você quiser ouvir mais, por favor, vai pesquisar, camará, né? E aí... a asa quadra é uma ladainha, só que mais curta, e é da regional, né? As quadras de bimbi. E aí esse é o que tal o defeito do que eu falei, né? Já porque as quadras, elas basicamente são uma ladainha mais curta, né? Valha-me Nossa Senhora, valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus, o Criador. Nossa Senhora me ajude, Nosso Senhor me ajudou, camará. Né? 4 versos só, por isso quadras, né? Não que todas tenham 4 versos, mas em geral são tão curtas quanto essa, né? E aí, no caso, eu falei que quadras eram músicas de 4 versos e 4. Obrigado. Eram músicas de 4 versos, eram músicas de 4 estrofes de 4 versos, né? Eu provavelmente falei isso por 2 opções. A primeira é que quando alguém me explicou que era uma quadra, eu entendi dessa maneira, entendi errado. A outra opção também, que é tão possível quanto, é que na realidade as quadras elas também sejam denominem esse tipo de música, né? Pelo seguinte fato, a capoeira é uma coisa muito plural, uma coisa muito variável. Você não pode pegar uma coisa da capoeira e dizer que é sempre assim, porque não é. Geralmente, inclusive, não é, né? Por exemplo, esses dias mesmo eu queria saber como é que era o jogo de Dalina, saí perguntando, eu perguntei para um monte de pessoas e cada uma me disse uma coisa que era totalmente diferente do que a outra estava dizendo, né? Então essa é uma coisa variável, né? Então talvez haja grupo mesmo em que quadra seja isso. E isso não vai estar errado, né? Mas enfim,
Geralmente se considera lá a quadra esse formato do Bimba, né? Porque isso foi o que o Bimba chamou de quadra. E aí a gente tem as chulas, que é aquela música que acompanha a ladainha à quadra, que é caracterizada basicamente pelo cantador falar iê alguma coisa e o coro responder iê alguma coisa camará, né? E aí a gente tem os corridos. E os corridos eles são constituídos basicamente de dois versos, versos geralmente curtos, uma coisa rápida, uma coisa corrida, né? Como Dona Maria do Camboatá, né? O coro só tem um verso, o cantador só tem um verso para cantar também, e é e aí dentro dessa concepção do corrido, ele vai ter dentro dessa concepção do corrido, ele vai ter essa parte fixa, né, que é a Dona Maria do Camboatá, chega na venda, ela manda botar, né, que sempre se canta isso, né, talvez não sempre, você pode cantar sem a parte fixa, né, você é livre para cantar do jeito que quiser, mas em geral se canta com essa parte, né, que vai estar sempre presente, não vou dizer que ela não muda, mas se ela muda é muito pouca, né, e você vai ter uma parte de improviso. Eu posso, por exemplo, pegar e cantar Dona Maria do Camboatá. Ela chega na venda, ela manda botar Dona Maria do Camboatá. No dia que eu me amanheço, Dona Maria do Camboatá. Dentro de Itabaianinha, Dona Maria do Camboatá. As freiras que estão rezando, Dona Maria do Camboatá. Se esquecem da ladainha, Dona Maria do Camboatá, né? Essa parte toda que parece que eu inventei, não, eu não inventei. Isso aí é uma quadra de Bimba, né? Uma das quadras tradicionais de Bimba, né? Que inclusive eu comi um pedaço porque eu queria ser rápido mesmo, né? Enfim, se quiser saber, vai pesquisar, você encontra fácil. Deixa eu lembrar aqui. E sim, você também tem uma outra parte que eu chamei de canto inicial. Não sei se alguém já fez essa classificação. Essa classificação é minha, quem criou fui eu, tá? Essa história de parte fixa, improviso e canto inicial fui eu que criei. Não sei se alguém criou e não sei se se uma pessoa criou exatamente igual a mim, né? Mas enfim, esse canto inicial é um canto assim introdutório, cujo objetivo é apenas introduzir a ideia do corrido e não é uma coisa obrigatória, né? Você tem alguns corridos que a letra propriamente dita tem, né? Por exemplo, quando eu morrer não quero rito e nem mistério, quero um birimbau tocando na porta do cemitério com uma fita amarela para lembrar do nome dela. Ainda depois de morto, besouro, cordão de ouro, como é que eu chamo? É besouro, besouro, como é meu nome? É besouro, né? Tudo antes de como é que eu chamo é o canto inicial, né? E aí, no caso, isso faz parte da letra da música mesmo. Ou então, por exemplo, deixa eu ver se era São Bento, água benta, Jesus Cristo no altar. Se tiver cobra no meio, São Bento vai me salvar, essa cobra me morde. Senhor São Bento, essa cobra mordeu. Senhor São Bento, né? Tudo o que eu falei antes de essa cobra me morde é o canto inicial, mas tradicionalmente, né, a letra dessa música não vem com essa parte, né? Essa é uma parte que foi adicionada posteriormente, né? E aí vamos falar então quem era a Dona Maria do Camboatá. Vamos começar falando assim. E aí eu vou usar uma outra música, né? Uma música que no local onde eu encontrei atribui ao contramestre Pitoco do CDO de Natal. Eu imagino que CDO seja o grupo Cordão de Ouro, né? Se não for, por favor, me avisem, né? E aí a música dele é basicamente o seguinte: Seu Zé foi na venda comprar farinha, Seu Zé foi na venda comprar fubá. E assim que chegou, ele logo avistou, quem tava lá era a Dona Maria do Camboatá. Seu Zé foi na venda comprar farinha, Seu Zé foi na venda comprar fubá.
E assim que chegou, ele logo avistou quem tava lá. Era a Dona Maria do Camboatá, nascida em Cachoeira, ai, 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 foi boa na arma e na montaria, e batalhou sem clemência nas lutas da independência. Eis a história de Dona Maria. E Dona Maria do Camboatá, ela chega na venda, ela manda botar. Dona Maria do Camboatá vai improvisando o que ela mandou. Dona Maria do Camboatá, e depois vai voltar. Dona Maria do Camboatá pro seu Zé lá na venda. Dona Maria do Camboatá, e vou parando por aqui mesmo, né? Tá bom. Deixa eu ver o que a Marisa falou. Quadra. Opa, peraí, mexer alguma coisa. Aqui, pronto. Sim, olha, gente, a Marisabel tá dizendo que quadra é quadra e ela acredita que as pessoas que não sabiam o que era isso, fizeram quadras com um tanto de versos que quiseram. Sim, eu acho, Marisabel, é exatamente isso. Quadra é quadra, é um formato de poesia, né? E provavelmente as pessoas, né, não sei, né, quem foi que deu esse nome, né? Imagino que tenha sido o Mestre Bimba, não sei de onde é que ele ouviu, mas enfim, provavelmente ouviu esse nome quadra, ouviu falar que era de 4 versos e aí utilizou, né? E aí, como é uma coisa, como na capoeira as coisas são muito flexíveis, então não obrigatoriamente tenha de ser 4 versos para a gente chamar de quadra, basta simplesmente ser estrutural, ter uma quantidade diminuta de versos, né, para ser cantado rápido no início de uma roda da regional, né? É, porque, inclusive, você poderia cantar uma ladainha como uma quadra e uma quadra como ladainha, né? Não há algo que te impeça disso, né? É, Então, gente, e aí de quem que é essa música tá falando? Vocês sabem quem que é. Vocês que viram os meus vídeos sabem exatamente quem que tá falando. Tá falando da grande Maria Quitéria, né? Quem foi a Maria Quitéria? A Maria Quitéria, ela nasceu, segundo essa música, em Cachoeiras, né? Onde teria muitos tamboatás, que é um peixe extremamente resistente. Tamboatá também é chamado de camboatá, né? E aí ela e aí começou lá as guerras de independência em Salvador, a Maria Quitéria soube delas, e aí falou, vou ir lá lutar, só que não deixaram ela, porque falaram que mulheres não podem lutar, né? Inclusive o pai dela. E aí ela não quis saber, se vestiu de homem, se alistou, e aí foi lutar lá nas guerras de independência, né? Lutou tão bravamente que quando descobriram que ela não era um homem, eles mantiveram ela no exército e, além disso, Dom Pedro I deu para ela a condecoração de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. E o próprio Dom Pedro escreveu uma carta pedindo para o pai da Maria Quitéria perdoar a filha por ter desobedecido, gente, né? Então, assim, essa é a grande Maria Quitéria, né? Porque aqui no Brasil, porque aqui Mulan é o caramba, o negócio é Maria Quitéria, né? Mulan é quem perto de Maria Quitéria, gente. Então aí a gente tá, assim, só que tem um pequeno problema nessa história toda, né? Quando eu fui pesquisar para ver certinho onde é que ela tinha nascido, né, para fazer esse vídeo, e aí eu fui ver que nos locais em geral dizem que ela nasceu em onde é que é mesmo? Cadê? Tá dizendo aqui. Que ela nasceu na Feira de Santana, né? Não em Cachoeiras. E se tem Camboatá na Feira de Santana ou em Cachoeiras, eu não sei, não entendo de peixe. Eu sei que a Maria Quitéria deve ter nascido então na Feira de Santana. Além disso, né, se Dona Maria do Camboatá e Maria Quitéria são a mesma pessoa, sinceramente, como é que eu vou saber? Eu não tenho máquina do tempo para saber, para voltar no tempo para ver se ela era mesmo capoeirista. Talvez ela nem conhecesse capoeira, né? Quer dizer, provavelmente talvez até conhecesse, porque enfim, né, 1820 e pouco, capoeira já
era uma coisa muito conhecida em Salvador, Rio de Janeiro, enfim, né? O tanto que era constantemente perseguida, né? Mas talvez ela nem conhecesse um capoeirista, né? Isso é fato. Não tem como dizer que Maria Quitéria e Dona Maria do Cambatá são a mesma pessoa. Mas, em compensação, quero ver alguém dizer que não é. Então, até alguém inventar a máquina do tempo, ai de quem disser que Maria Quitéria não é Dona Maria do Cambatá, né? Então, vamos evoluindo aqui, né? Essa história. Então, a gente está falando dessa história toda, a gente vai falar agora de uma coisa que não tem nada a ver com a Maria Quitéria e que está relacionada apenas indiretamente com Dona Maria do Camboatá e com o corrido Dona Maria do Camboatá. Marisa Déia, pode me explicar o que você quer dizer com elas têm várias quadras? Também pode ser, né? Eu não entendi o que quis dizer. Bom, porque o objetivo desse vídeo, apesar de eu ter falado que iam ser vendas e tabernas, o grande objetivo desse vídeo é falar dos zungus. O que é um zungu? Bom, gente, zungu era aquela coisa absurda, uma coisa que vocês nem vão acreditar. O que era? Boa noite, Marta. Era assim, era uma casa frequentada por africanos e afrodescendentes que eram ou não escravos, né? E alguns deles ficavam lá dormindo e eles compravam comida lá, né? Ficavam lá para comer, principalmente o angu, né? Olha, gente, que coisa absurda, né? Às vezes eles também ficavam lá tocando o tambor, cantando música, né? Assim, uma coisa assim absurda, né, gente? E aí, porque imagina só, você tá lá no conforto da sua casa sem fazer nada, porque os seus escravos estão fazendo tudo para você, você não tem que fazer nada mesmo. E aí você, de repente, claro, sempre pensando, eu sou melhor que todo mundo, né? Melhor que essa gente preta, porque afinal de contas, apesar de eu ser afrodescendente também, eu digo que não sou, né? E aí você tá lá na sua casa, né? Com a eira, a beira, com a eira, a beira e a tribeira, né? E aí você começa a ouvir um batuque, né? Vai olhar na sua sacada e de repente vê um monte de gente preta cantando, dançando, ou até pior, jogando capoeira, né? Olha, gente, que absurdo. Isso acontecia antigamente, né? Graças a Deus que esse tipo de coisa não acontece mais hoje em dia, né? Imagina uma pessoa olhar para isso e chamar a polícia. Olha só, gente. Imagina só, né, que situação absurda era essa. A pessoa olha isso e chama a polícia, né? E aí, então, o que acontece? E ainda o melhor de tudo, ainda diz, e é uma das justificativas para a proibição dos zungus, porque os zungus foram proibidos, era que eram locais de práticas de feitiçaria, né? Ai, que maravilha que era, né? Os zungus eram locais de prática de feitiçarias, né? É que nem os enterros supersticiosos, né? Uns conceitos assim maravilhosos que as pessoas de repente criam, né? No caso, foram proibidos, os zungus foram proibidos por uma portaria em 23 de dezembro de 1833, né? Mas, antes de falarmos sobre mais sobre essa história de proibir zungu, né? Vamos entender melhor o que é esse zungu. E para entender uma coisa, realmente você sempre deve buscar entender a origem dela, né? Porque a história é uma coisa sequencial, você não consegue entender uma coisa sem entender o que veio antes, né? Sem saber de onde é que essa coisa veio, né? Então vamos lá, os zungus, também eram chamados de casas de angu, né? Pelo fato de que vendiam principalmente angu, né? E como é que eles vão surgir? Bom, a gente tinha lá, né? A gente está lá na cidade, numa cidade colonial, cheia de escravos de ganho principalmente.
né? Escravo de ganho, para quem não sabe, era aquele escravo que fazia serviços e simplesmente pegava parte do dinheiro e dava para o senhor. O resto do dinheiro ficava para ele, ele fazia o que bem entendesse. Bom, e aí, dentro desse fazer o que bem entendesse, e dentro desse entendimento de escravos de ganho, não, os senhores entenderam que, esses ditos senhores entenderam que eles alimentar o escravo. Se ele quisesse, ele comprasse a comida dele, né? Então, esses escravos iam lá, principalmente em praças, nos cais, né? Se bem, qual que é o plural de cais? Agora eu não sei não, ó. Mas enfim, né? Iam em sei lá como é que é cais, como é que é o plural de cais, iam nos portos, pronto, né? Iam lá com o dinheiro deles e compravam a comida deles, que era no geral o umbu, né? Que era preparado principalmente por africanas e afrodescendentes, por africanas, né, por escravas, enfim, né, nos caldeirões faziam filas, elas iam vendendo, né, coisa e tal. E aí, deixa eu lembrar aqui, o que mais. Sim, né? E aí uma outra coisa que havia era uma coisa que durante o período janino foi chamada de Casa de Quilombo. Peraí, a Marisa mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Uma quadra mais longa talvez tenha não uns 7, 9 versos, mas diversas quadras. Aí não se deturpa a ideia de quadra. Marisadeia, pode ser sem esse pensamento, mas isso é com base em todas as quadras que eu conheço, né? Não é esse o caso, não, né? Por exemplo, deixa eu pensar aqui em uma, para te dar um exemplo para você entender. Vixe, me fugiu aqui. Tinha uma na minha cabeça. Era. Eu já sei. Menino que vende aí, vende arroz do Maranhão, meu senhor mandou vender na cova de Salomão. Sou discípulo que aprendo, sou mestre que dou lição, o mestre que me ensinou no engenho da Conceição, a ele devo dinheiro, saúde e obrigação. Segredos São Cosme, quem sabe é São Damião, Camará. Não, pera, só tem 12 versos. Até pode ser, peraí, deixa eu pensar em uma outra aqui. No dia que me amanheço dentro de Itabaianinha, homem não monta cavalo, mulher não deita galinha, e as freiras que estão rezando se esquecem da ladainha. Tem 6 versos, Marisa Deia, aí conta para essa ideia. Deixa eu ver, então, um outro exemplo para tirar a dúvida. Deixa eu pensar em um terceiro. Vixe, não estou lembrando de nenhum agora, não. Né? No dia que me amanheço. Se bem que eu não sei se essa daí é uma quadra. Quando eu lembrar de alguma, eu canto para dar um exemplo, né? Bom, enfim. Vixe, agora eu não vou conseguir pensar mais em outra coisa. Deixa eu pesquisar aqui. Já sei. Onça preta lá na mata, avistou o javali. Bicho da presa afiada, já matou até sucuri. Gavião que se preze, não dá asa, bem te vi, camarada. 6 versos também, né? Tem uma outra que eu me lembrei agora, como é que era? Deus não dá asa à cobra, Deus não dá asa à cobra, e quando dá, tira o veneno. Veja só coral voando, quanta gente morrendo. Eita bicho peçonhento, traiçoeiro e imundo, já tava no paraíso quando Deus criou o mundo. Essa tem 8, ó. Bom, mas enfim, mas eu acho que não tem mais de uma quadra, não. Bom, porque geralmente é nesse esquema, né? 4, 5, 6 versos. O plural de cais é cais mesmo? Sério? Bom saber. Bom, enfim. No período janino a gente tem a presença de uma coisa que eles chamam de casas de quilombo. E eram basicamente locais em que os
Deixa eu me lembrar aqui, locais em... Sim, eram locais em que os escravos fugidos, que os escravizados que haviam fugido, ficavam se hospedando, né? Eles fugiam e iam para as casas de quilombo e ficavam lá, né? Só que com o tempo, esse termo casa de quilombo começa a desaparecer e começam a aparecer esse termo em casas de angu. Bom, que eram justamente uma coisa, hospedarias para escravos e africanos que também serviam angu, né? Muito provavelmente então vem da união dessas duas coisas, né? Não se sabe dizer que não se sabe exatamente em que momento isso surgiu, só se sabe que em algum momento da história acabou surgindo, né? E bom, deixa eu lembrar que sim. E aí essas casas de angu vão se desenvolvendo e vão também adquirir um caráter muito semelhante às vendas, né? Mas, de pequenas quitandas, né? Vão também se tornar meio uma coisa meio taberna, né? Porque taverna é tanto com V quanto com B, porque o V vem do é um som mais recente que o B, né? Então é que nem assobio e assovio, né? As duas pronúncias escritas são corretas porque o V vem do B e o V é mais recente que o B, né? Enfim, e aí, né? Deixa eu lembrar o que eu estava falando. E meio taverna, né? E aí vai surgir então essas casas às vezes de angu que também vão ser locais que vão se converter então em locais onde a gente vai ter a convivência de escravos, né? E aí isso daí vai ser uma coisa meio vista como perigosa, né? Porque imagina só, gente, você vê um monte de gente preta junta, você já conclui que não pode ser coisa boa. É que nem aquelas irmandades negras, né, gente, que a gente viu na semana passada. Essas irmandades negras, onde eram irmandades feitas só de gente preta e de gente preta com poder de decisão, né? Olha só que absurdo, né, gente? Bendito sejam esses dominicanos que permitiram esse tipo de. Não me vem ao que é um adjetivo, não. Mas enfim, né? E aí. Deixa eu lembrar aqui, sim. E aí também vão consequentemente servir para encontro para ficar fazendo batuque, né? E também vai se tornar locais para onde os escravos fugidos iam se hospedar, né? É, já porque o objetivo era atender escravos, também se torna um ponto de encontro, né? E ponto de encontro, inclusive, das maltas de capoeira, porque é aí que a capoeira entra nessa história. É que nem nas irmandades religiosas, a capoeira também entra lá, só que eu esqueci de dizer, né? Mas as maltas, né, do Rio de Janeiro, pelo menos, elas, obviamente, do Rio de Janeiro, porque, enfim, Sacramento era uma freguesia do Rio de Janeiro, né? Mas na freguesia de Sacramento você tinha uma quantidade muito grande de atividade de malta. E era nessa mesma freguesia em que estavam localizadas as sedes das principais irmandades religiosas. E também era nessa freguesia que parece ter tido a maior quantidade de casas de angu, né? E, curiosamente, isso não tem razões demográficas, né? É uma razão disso, é uma razão cultural mesmo, é uma razão cultural que, até onde me consta, não se sabe exatamente qual que é, porque, afinal de contas, os escravos eram marginalizados pela sociedade, né? Aqueles que viviam nesse ambiente escravo, os escravos eram todos marginalizados, né? E justamente para provar esse ponto, né, vamos agora falar de Zungu, porque com o tempo esse nome Casa de Angu começa a cair em desuso e ser substituído pelo termo Zungu. Zungu ele vem muito provavelmente do Kimbun, é Kibundo ou Kimbon? É Kimbundo, né? Nzo, que significa casa, somado à palavra angu, né? Então, Nzo mais angu seria zungu, né?
No caso, há outras explicações, né, de palavras em idiomas africanos que se assemelham com Zungu, né, esqueci o nome do cara que escreveu o livro? Esqueci o nome do cara que escreveu o livro e a tese de doutorado, né, a capoeira escrava de 1808 a 1850, né, coisa assim o nome, quem quiser vai pesquisar, né, que encontra. Mas ele dá várias outras associações semelhantes de Zungu com outras palavras em idiomas africanos, né? Mas que eu não vou dar, porque eu, particularmente, de todas que ele mostrou, a que eu acho mais cabível de ser isso mesmo é essa do Inzo mais Zangu, né? E aí? Mas e no português, o que significa Zungu? Mesmo cara da capoeira escrava, né? Casa dividida em pequenos compartimentos que se alugam mediante paga, não para a dormida da gente de mais baixa ralé, como para a prática de imoralidades. E serve a vagabundos, capoeiras, desordeiros e ébrios de ambos os sexos. Olha só, gente, onde é que a gente está, né, nas capoeiras? Estamos do lado das imoralidades, vagabundos, desordeiros e ébrios, porque afinal de contas, capoeiras eram mesmo vagabundos, desordeiros e ébrios, né? Imoralidade, sinceramente, isso daí é aquela história de enterros supersticiosos, né? Que eu vou guardar para minha vida inteira, porque africano não é supersticioso. Africano tem interditos. Quem é supersticioso é europeu. Europeu é supersticioso. Europeu que acredita que quebrar espelho dá 7 anos de azar, gato cruzar caminho dá 7 da azar, que como é que era? Que acredita em signos. Europeu que é supersticioso. Europeu é quem tem superstição. Africano tem interditos, que é diferente, né? Então, assim, né? E aí, né? Já começa daí a gente ver o que é o pensamento do brasileiro em geral, né? Aí, nesse mesmo dicionário, ele dá uma definição para anguzada, que claramente vem de angu, né? Nome que dão a qualquer fenômeno moral em que se observa maior confusão. Uma sociedade que se reúne com um determinado fim e se compõe de membros de opiniões opostas sem se poder entender, forma uma anguzada. Olha só que pensamento, né? Isso tudo proveniente dessa ideia dos zungus e das casas de angus, né? E aí o que eu acho que talvez seja o melhor de todos é a definição dada pelo Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa do Antônio Joaquim Macedo Soares, né? Barulho, falatório, rixa de negros, também se usa para desordem, conflito, mais barulhento que grave, né? Gente, então isso daí é o que as pessoas enxergam, ou pelo menos enxergavam quando pensavam no Zungu, né? Bom, e aí, né? Agora, uma coisa interessante que né, encaixa perfeitamente nesse corrido da Dona Maria do Camboatá, que apesar de não falar claramente de casa de quilombo, casa de angu, zungu, né? Ou sequer de angu, o que é isso? Apesar de não falar de nenhuma dessas coisas, esse que é isso foi porque eu vi uma coisa voando aqui, bom, enfim. Os zungus eles serviam como venda, serviam como taverna também, né? Peraí, a Marisa Dé colocou uma coisa aqui. Não seriam em locais de maior atividade comercial as casas de angu? Sabe o que é angu? Meu amigo come com feijão. Eu sei que angu é uma comida que era dada, que era base da dieta dos escravos, principalmente nas cidades. Agora, do que o angu é feito, sinceramente eu não sei, né? Eu acho que quando eu falei da alimentação dos escravos, eu falei do que o angu era feito, mas agora eu não sei.
E se seriam locais de maior atividade comercial, as casas de Angu? Então, Marisa, essa questão, na verdade, ela, da localização das casas de Angu, elas parecem estar ligadas realmente com uma questão da cultura escrava, né? Porque em Sacramento, né, que foi já o local peraí, não. Está relacionado com a cultura escrava, Marisabel, pela seguinte razão, né? Não é apenas uma questão comercial. É fato que a minha mãe está falando, Marisabel, que o angu ela acha que é feito de fubá, né? Que combina perfeitamente com comprar fubá lá do seu Zé, né? Bom, enfim. O que acontece, Marisabel, é o seguinte: você tinha. Eu vou conversar melhor sobre isso quando a gente for falar da capoeira no século XIX, né? A tia Linda está falando que ela acha que angu é feito de farinha, a minha mãe está falando polenta mole, angu de comida, ela acha que é isso. Bom, enfim, essa questão de Sacramento é o seguinte, Marisabel. Você tinha lá na cidade do Rio de Janeiro vários pontos onde a gente tinha a presença de maltas, né? A gente tinha lá na freguesia de Santa Rita, de São José, de Sacramento, né? Mas em todas, em todos os momentos da história, pelo menos até 1850, era sempre constante que Sacramento era o ponto com a maior quantidade de atividade de capoeira, né? Você tinha lá Santa Rita em geral como segunda, você tinha no início você não tinha no Campo de Santana, mas com o tempo, acho que lá para o período regencial, agora eu não lembro com certeza, os capoeiristas começaram a aparecer mais frequentemente lá. E aí, só que independente de todas essas variações de época, sempre Sacramento era o ponto com a maior concentração de atividade de malta, né? E o que acontece? Isso não. E aí o cara que escreveu A Capoeira Escrava, que agora eu não me lembro o nome, ele fez uma pesquisa para ver a distribuição demográfica dos escravos, né? E viu que não era uma questão demográfica, né? Porque você tinha gente que era de uma freguesia que dizia distante, mas foi pego praticando capoeira em Sacramento. Você tinha se eu não me engano, agora eu não me lembro com certeza, mas você tinha etnias que predominavam, né, na capoeira, todas praticando em Sacramento, mas que não moravam em Sacramento. Você tinha gente que praticava capoeira em Sacramento, mas que o senhor não era de Sacramento. Entendeu, Marisabel? Quando eu falo que isso é uma questão cultural e não demográfica, por conta dessas questões. E aí, analisando, ele notou que você tinha as Irmandades Negras, a sede das principais Irmandades Negras do Rio de Janeiro estavam em Sacramento, né? E por conta dessa cultura escrava, que a gente teria, então, uma maior concentração, uma possível maior concentração, porque não é possível afirmar com certeza isso, mas teríamos uma possível maior concentração desses ungus em Sacramento, e isso seria uma questão cultural e não demográfica. Entendeu, Marisadeia? Bom, e aí uma coisa curiosa que combina também com com o corrido é o seguinte: quem costumava estar à frente de pequenos negócios, cuidar de casas, como estalajadeiras, taverneiras, costureiras, padeiras e tecedeiras? Bom, como eu falei no feminino, só pode ser o sexo feminino, né? As pessoas do sexo feminino é que estarão ocupando em geral esses cargos e não as pessoas do sexo masculino, né? Então, o que isso significa? Significa que talvez a gente possa dizer que se Dona Maria do Camboatá, ela era uma
capoeira do século XIX, a gente pode dizer que ela era dona de casa de Angu, e quero ver dizer que não é, porque afinal de contas não tem nenhuma prova de que ela era, não tem nenhuma prova do que ela fazia realmente da vida, né? E aí isso talvez também encaixe com o fato de que ela chega na venda e manda botar, porque ela tá chegando na venda dela, no zungu dela, né? Uma interpretação minha, né? Que eu tive, na verdade, hoje mesmo, né, pensando assim nas coisas, eu pensei nessa interpretação, né, desse corrido. Mas o fato é que Dona Maria do Camboatá, se não isso, pelo menos é fato que ela devia gostar de beber e que ela ia para as. Ela era comumente vista nas vendas, ou se não em uma venda específica, lá tomando bebida alcoólica, né? E aí no dia que eu falei, deixa eu ver qual era o dia, 23 de dezembro de 1833, os zungus vão ser proibidos por uma portaria aí, né? Dentro dessa portaria vai estar proibida algumas outras coisas, né? No artigo número 5º vai estar proibido a compra de bens roubados, né? Comprar de escravos bens roubados, isso estaria proibido, porque acontece o seguinte, era muito comum que as tavernas, as vendas, os zungus fossem usados como ponto de encontro para ladrão e receptador, apesar de que eu acho eu acho que esse artigo teve uma interpretação muito injusta por parte das autoridades, porque você não pode roubar de si mesmo, gente. Imagina só eu pegar e falar, roubei meu carregador. Gente, isso não tem sentido. E digo isso por quê? Porque em geral que os escravos roubavam eram dos ditos senhores dele. E uma vez que tudo que esses senhores têm, e só tem porque os escravos trabalham para ele, então sendo assim os escravos estariam roubando de si mesmo, então não é roubo, né? E aí a gente também vai ter, né, a gente vai ter o artigo número 7, que vai proibir que hospedarias, estalagens ou casas públicas hospedassem escravos, né? E é porque justamente os escravos fugidos se hospedavam lá numa hospedaria, num zungu, né? Enfim. E no artigo número 8 vão estar proibidas as casas conhecidas vulgarmente pelo nome de casas de zungu e batuque. Os donos ou chefes de tais casas serão punidos com penas de 8 dias de prisão e 30 contos de réis de multa, e nas reincidências em 30 dias de prisão e 60 contos de réis de multa, né? E aí a gente também vai ter a proibição, né, de escravo ficar circulando na rua depois de um determinado horário, de escravos permanecerem nas vendas, de escravos comprarem bebida alcoólica. Deixa eu ver o que mais. Sim, uma coisa muito curiosa, né? Mas antes dessa coisa muito curiosa, não, isso eu falo depois, né? Também, e aí o que acontece? Além de ser refúgio de escravo, além de ser ponto para vender coisa que você pegou que é sua e você decidiu vender, que as pessoas entendiam como roubo erroneamente, né? Né? E as práticas de batuque, né? A prática de capoeira, né? Porque vez ou outra você sempre tinha capoeirista lá jogando em frente a uma casa de zungu, né? Então, consequentemente, essa prática da capoeira está associada ao zungu, né? Tinha uma outra coisa muito curiosa, que era uma outra justificativa para a proibição desse caso de zungu, porque acontece o seguinte, imagina só, gente, pensa só, se acontecesse hoje em dia, você olha assim, tá andando na rua e de repente vê um monte de gente preta no mesmo canto tocando tambor, né? Você só pode concluir que coisa boa, não é? E aí, o que isso significa? Estão planejando uma rebelião escrava, estão mantendo suas práticas culturais nefastas e culto ao demônio, né? O tanto que tem alguns energúmeros que vão destruir candomblé, né, terreiro, tem esses energúmeros, mas enfim, né, você não tinha esse tipo de gente, né, antigamente, no tempo primitivo, sabe como é que era, né? E aí você tinha
né? E aí, além disso, você vê aquilo para um espaço para o escravo ser livre e se socializar. Isso só pode ser coisa perigosa, né? Então, vamos proibir. E além disso, uma outra justificativa que eles davam era o seguinte, né? Os Zungus eram pontos obrigatórios de passagem de sedutores de escravos, e os donos de Zungus eram todos sedutores de escravos. E se não eram, se beneficiavam da sedução de escravos. E a sedução de escravos é o conceito mais maravilhoso que esses brasileiros criaram, né? Olha só o que é a sedução de escravo. Olha só, com esse nome só pode ser coisa boa mesmo, né? É você roubar o escravo. Se você rouba um escravo de alguém, você é um sedutor de escravos. Olha, gente, que ideia maravilhosa, né? Então era assim, os ladrões de escravos eram sedutores de escravos, né? Você convencia o escravo a fugir, organizava a fuga do escravo, você tinha roubado o escravo. Olha, essa ideia é uma ideia maravilhosa, né, gente? E aí, né? Falando das danças, né? Eu acabei de ver que eu anotei um exemplo, né? A gente, né, teve lá um caso na freguesia de Santa Rita, do Rio de Janeiro, 38 escravos presos por estarem com danças incomodando os vizinhos, né? Porque, obviamente, você vê um monte de gente preta dançando, você vai ficar incomodado e vai chamar a polícia, né? Agora, se for um monte de gente branca, aí já não tem problema, né, gente? Todo mundo sabe disso. Porque, afinal de contas, cultura africana é a única cultura errada. Por isso que eu sou capoeirista, que pratica uma cultura que veio da cultura africana, né, gente? Mas como você. E aí vocês veem, né? Os capoeiras estão junto com o quê? Com desordeiro, vagabundo, ébrios, né? Então já vê que não pode ser uma coisa boa. E aí falando mais dessa relação da capoeira com as tavernas, as vendas dos zungus, além dos exemplos que eu já dei, eu vou dar outros, né? Focando mais Boa noite, tio. Focando mais na questão das tavernas e das vendas, né? Já que eu acho que já deixei bem clara essa relação da capoeira com os zungus, né? Bom, no dia 6 de novembro de 1821 foi decretado que açougues, tavernas e estabelecimentos congêneres fossem fechados às 10 horas da noite. Isso por quê? Porque estava tentando evitar aglomeração de escravo e principalmente de capoeirista. Porque essa gente não pode ficar aglomerada. Se fica aglomerada, começa a vadiar e aí já não dá certo, né, gente? Aí você tem aquela desordem pública, né? Você tem os vizinhos sendo incomodados, né? Por essas práticas demoníacas de macumba. Porque afinal de contas, capoeira e macumba são muito parecidas, né? Quer dizer, macumba, uma árvore, capoeira, luta, dança, né? Música, macumba, uma árvore, com um ritual, né, do candomblé, da umbanda, que usa tambores, enquanto que na capoeira você usa o berimbau, né? Uma coisa muito parecida, né? E que as pessoas, né, insistem em confundir por motivos muito óbvios, né? Então, você tá vendo, mãe, como é que é? Fazem isso nos bailes de periferia até hoje, né? Você vê que as coisas não mudam, né? Além também, era proibido também ficar em praça pública, especialmente à noite, né? Enfim. E uma outra coisa curiosa que eu acho importante mencionar é o seguinte, né? Nos zungus, nas tavernas, qualquer outra, nas vendas, você também tinha uma outra prática, uma prática que desapareceu, né? Infelizmente, e ficou conhecida pelo nome Jogo da Casquinha. O que era esse Jogo da Casquinha? Eu não faço a mínima ideia. Assim, até onde me consta, ninguém sabe exatamente o que era esse Jogo da Casquinha. Só se sabe que, por algum motivo, as pessoas associaram com desordem, e que os locais em que se praticava o Jogo da Casquinha também se praticava a capoeira. E deixa eu ver o que mais. E também naquela pintura do Debré que tem os barbeiros, né?
Se vocês repararem, tem dois escravos, né? Eu, pelo menos agora suponho serem escravos. Agora eu não lembro do desenho para saber se estavam calçados ou não, porque se não estavam calçados, provavelmente eram escravos mesmo. Eu já falei isso, que escravos em geral eram sempre descalços, porque estavam sempre descalços, né? Enquanto que os livros geralmente estavam calçados, né? Isso, inclusive, era uma maneira de diferenciar uma pessoa que era escrava de uma que não era, né? Bom, enfim, mas você vê lá duas pessoas pretas jogando ou fazendo alguma coisa lá, e isso provavelmente devia ser o tal jogo da casquinha, né? Bom, nesse caso, eu acho que eu encerro por aqui, até porque o Instagram tem limite de 1 hora e já foram 54 minutos e 14 segundos, né? Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar mesmo. Eu falaria o que a gente vai falar próxima semana, mas sinceramente eu não lembro. Provavelmente deve ser da última grande revolta escrava, né? E aí, nesse caso, eu aconselho vocês a verem o vídeo da Revolta dos Malês, porque é dentro desse contexto que a Revolta dos Malês está, né? Acho que é só isso mesmo. Então, até a próxima semana, quinta-feira, às 8 horas da noite. Esse vídeo estará disponível no meu canal do YouTube, Papo com Grilo, dentro de uns 15 minutos. É só isso mesmo. Boa noite para todos e tchau. Deixa eu encerrar.